Provavelmente já sentiste isto antes, não foi? Passas uma noite inteira a estudar. Fechaste no teu quarto, desligas o telemóvel e esforças-te durante 3, talvez 4 horas seguidas. Fechas o manual com a sensação de realização, como se finalmente tivesses dominado a matéria. Mas depois, chega a manhã seguinte. Acordas, tentas recordar o que aprendeste, e parece que o teu cérebro carregou simplesmente no botão de apagar. As fórmulas desapareceram. O vocabulário está enevoado. Os conceitos que ontem à noite pareciam tão claros evaporaram-se no ar. Dá vontade de gritar. Começas a questionar a tua própria inteligência. Observas outras pessoas que parecem passar exames ou aprender novas línguas com facilidade, e pensas: o que há de errado comigo? Por que é que a minha memória é tão má? Será que não sou suficientemente inteligente? Forças-te a beber mais café, a ficar acordado até mais tarde, a olhar para as páginas com mais intensidade, na esperança de que, se sofreres um pouco mais, a informação finalmente fique. Mas nunca fica. Apenas te deixa exausto, esgotado e com a sensação de que estás a travar uma batalha perdida contra a tua própria mente. E aqui está algo que ninguém te diz. Não é culpa tua. Não és preguiçoso. Definitivamente, não te falta inteligência. O problema não é o hardware do teu cérebro. O problema é o software que estás a tentar executar nele. Vê tu. Venderam-nos uma mentira. No Ocidente, ensinam-nos que aprender é um maratona. Dizem-nos que quanto mais trabalharmos, mais aprenderemos. Glorificamos noites em claro e longas sessões de estudo alimentadas por cafeína. Mas no Japão, espera-se que os estudantes memorizem mais de 2.000 caracteres complexos de kanji antes de terminarem o ensino secundário. Estes não são simples letras. São enigmas intrincados com múltiplos significados e traços. Se tentassem aprender da mesma forma que tu com força bruta e noites sem dormir falhariam. Eles não têm supercérebros. Simplesmente compreendem um segredo que nós muitas vezes ignoramos. Sabem que o cérebro não aprende através da intensidade, aprende através do ritmo. Tens estado a tentar correr uma maratona em velocidade de sprint, e o teu cérebro limita-se a proteger-te desligando-se. Deixa-me explicar exatamente o que está a acontecer dentro da tua cabeça neste momento, usando uma analogia que mudará para sempre a forma como vês o estudo. Imagina que o teu cérebro é um computador de alta performance. Quando acordas de manhã, o sistema precisa de iniciar. Precisa de uma certa voltagem para pôr os circuitos a funcionar. Em termos biológicos, essa voltagem é o cortisol. Mas, em vez de permitir que o sistema inicie naturalmente com luz e movimento, a maioria de nós dá-lhe um choque com dopamina do telemóvel ou com cafeína. É como tentar executar um software de edição de vídeo pesado no mesmo segundo em que carregas no botão de ligar. O sistema atrasa-se. Encrava. Depois, vem a fase de processamento. Quando te sentas e te obrigas a concentrar-te durante 4 horas sem pausas, estás a fazer algo perigoso. Estás a sobreaquecer a tua CPU. O teu cérebro tem um componente chamado hipocampo. Pensa nele como a tua memória RAM rápida, mas pequena e volátil. Só pode armazenar uma certa quantidade de informação antes de encher. Quando tentas estudar durante horas, estás a encher um copo já cheio. A água transborda, não fica. Mas a verdadeira magia e tragédia acontece à noite. Aqui é onde a compreensão japonesa da biologia separa os gênios do resto. O hipocampo é apenas um armazém temporário. Para que uma memória se torne permanente, tem de ser transferida para o córtex. O córtex é o teu disco rígido enorme, estável e duradouro. Mas aqui está o detalhe. A transferência de ficheiros só ocorre quando dormes. E não em qualquer sono, mas sim em ciclos de sono profundo e ininterrupto. Quando ficas acordado até tarde a estudar, estás literalmente a desligar o cabo de energia durante a transferência de ficheiros. Fazes todo o trabalho de criar os ficheiros, mas não permites que o sistema os guarde. Por isso é que acordas com a mente em branco. Por isso é que parece que carregaste no botão de apagar. Não guardaste o teu trabalho. A rotina japonesa não se trata de trabalhar mais. Trata-se de otimizar este ciclo de início, processamento e guarda para nunca perderes um único byte de informação. Tens de parar de contar a ti próprio a história de que estás partido. Durante anos, olhaste para as tuas notas ou para o teu progresso estagnado e internalizaste isso como um defeito de caráter. Pensaste que eras preguiçoso. Pensaste que te faltava disciplina. Pensaste que o teu cérebro era simplesmente mais lento do que o dos outros. Mas esse é o diagnóstico errado, e por isso mesmo aplicaste o remédio errado. Tentaste corrigir um erro de software batendo no hardware. A mudança acontece no momento em que percebes que o foco não é um traço de personalidade com que se nasce. É um estado biológico que tu próprio engenheiras. É como culpar um carro por não andar quando não lhe colocaste combustível. Não precisas de mais força de vontade. Não precisas de te castigar com mais horas. Precisas apenas de parar de lutar contra a tua biologia e começar a trabalhar com ela. Não te falta potencial.
Falta-te um protocolo. E, quando instalares o protocolo certo, o mesmo cérebro que hoje se sente disperso e enevoado pode tornar-se amanhã numa máquina de foco extremo. É hora de deixares de tentar ser o herói que sofre e começares a ser o arquiteto que constrói um sistema onde o sofrimento deixa de ser necessário. Vamos desmontar a velha forma de aprender e reconstruir ILEA através da filosofia japonesa do ritmo. Vamos instalar 3 protocolos específicos na tua vida diária. Não são apenas hábitos, são instruções operacionais para o teu cérebro. O primeiro protocolo é o Morning Boot Sequence. Muitos estudantes destroem a sua capacidade de foco antes mesmo de saírem da cama. Acordam e imediatamente começam a mexer no telemóvel, inundando o cérebro frio com dopamina. Isto, na analogia do computador, é como tentar abrir 1000 aplicações pesadas logo ao ligar a máquina. O sistema falha antes de arrancar. Os japoneses, porém, entendem que o cérebro precisa de um sinal para despertar, e esse sinal é a luz. Quando acordas, o teu primeiro movimento não deve ser verificar notificações, mas sim sair ou aproximar-te de uma janela. A luz solar atinge a retina e envia um sinal para libertar um pulso de cortisol. Essa é a voltagem do sistema. Mas aqui está o ponto crucial. Depois de o sistema estar ligado, não deves colocar nova informação. Deves retirar informação. Os estudantes japoneses começam frequentemente o estudo a recordar ativamente o que aprenderam no dia anterior, e não a ler novos capítulos. Imagina um trilho num bosque denso. Ler é como caminhar uma vez nesse trilho. A erva dobra-se, mas volta ao lugar. Recordar é caminhar para a frente e para trás, até que a erva morra e surja um caminho de terra. Cada vez que fazes esforço para recordar algo, estás a aprofundar essa via neuronal. O segundo protocolo é o Cooling Fan Rhythm. Existe a crença tóxica de que ficar sentado 4 horas seguidas é produtivo, mas a atenção do cérebro é uma onda, não uma linha reta. Sobe e desce. Se tentas forçar durante a descida, não estás a aprender, estás apenas a olhar para palavras enquanto o teu cérebro sobreaquece. Os japoneses respeitam o conceito de ma, o espaço vazio. Estudam intensamente durante 40 ou 50 minutos e depois param completamente. Nada de vídeos, nada de mensagens. Apenas parar. Esse silêncio é a ventoinha a arrefecer. O terceiro protocolo, o mais crucial, é o Save Button Sequence. Podes ter o melhor início e a tarde mais focada, mas, se estragares a última hora do dia, perdes tudo. O cérebro decide o que guardar durante o sono e prioriza o que esteve mais ativo antes de adormeceres. Se passas essa hora final a consumir conteúdos inúteis, estás a dizer ao cérebro que isso é prioritário. A rotina japonesa implica uma revisão calma de 10 minutos antes de dormir, marcando mentalmente os conceitos importantes. Depois, desligam-se as entradas, ecrãs desligados, luzes baixas, a paz. Durante o sono, o hipocampo transfere os ficheiros para o córtex. No dia seguinte, tudo está lá. Mesmo com este plano, quase toda a gente tropeça nas mesmas armadilhas. A primeira é a tentação da intensidade. Ficas motivado, decides mudar tudo de um dia para o outro. Acordar às 5 horas, correr, estudar horas seguidas, tentando instalar um sistema inteiro em segundos. Como um computador sobrecarregado, bloqueias. Duras 3 dias e desistes. Pior do que antes. Outra armadilha é ignorar o combustível. Podes ter o horário perfeito, mas se comes carboidratos pesados e açúcar ao almoço, a tua energia cerebral desce. Corpo e cérebro partilham o mesmo circuito. Refeições pesadas desviam sangue para o estômago, deixando menos para o cérebro. Culpá-la à força de vontade, mas é apenas biologia. E há ainda o erro de quebrar a corrente nos dias maus. Todos temos dias cansados. O erro é pensar: se não posso fazer perfeito, não faço. Mas a maestria japonesa não exige perfeição. Exige ritmo. 10 minutos são infinitamente melhores que 0. Um início desordenado é melhor que não começar. Eu sei que isto tudo pode parecer demais. É fácil olhares para onde estás agora, talvez atrasado, talvez sentindo que a tua memória falha e sentires um peso. O fosso entre quem és e quem queres ser parece enorme. Mas respira e percebe uma verdade. Não estás partido. Não te falta nada. Estiveste a correr uma maratona com sapatos que não serviam. E é por isso que dói. Está tudo bem se falhaste antes. Está tudo bem se estudaste da forma errada durante anos. Esse tempo não foi desperdiçado. Foi recolha de dados. Aprendeste o que não funciona. A mudança não acontece num relâmpago de motivação, mas nos pequenos momentos invisíveis. Ficar ao sol 2 minutos em vez de abrir o Instagram. Recordar um único facto em vez de reler. São sementes. Não vês a árvore amanhã, mas as raízes estão a crescer. Sê paciente contigo. Trata a tua mente como tratarias um amigo. Estás a construir uma máquina complexa e boa engenharia leva tempo. Então, quem vai ser amanhã?
O estudante que vê o estudo como castigo, ou o arquiteto. O arquiteto não se irrita quando um edifício cai, ajusta os planos. Ele sabe que a estrutura cria liberdade. Já não és alguém que tenta estudar. És um administrador de sistemas de alta performance. Respeitas o teu arranque, proteges as tuas ventoinhas de arrefecimento e carregas em guardar antes de desligar. Quando mudas a tua identidade de tentar estudar para otimizar o meu sistema, a resistência desaparece. As notas e os resultados tornam-se efeitos secundários naturais. Se estás pronto para parar de lutar contra o teu cérebro e começar a dominá-lo ou para construir uma vida de eficiência em vez de exaustão, isto é apenas o início. Deciframos todas as semanas os códigos ocultos dos grandes realizadores. Se isso soa como a atualização que estavas à espera, certifica-te de subscrever. Vamos construir este novo sistema operativo juntos. Vejo-te na próxima atualização.